Flamengo dá carta branca e contratação no colo de Jardim. Várias outras notícias do Flamengo, você tá aí, dá aquela moral de sempre, se inscreva no canal, aciona o sininho da notificação, deixa o teu like, toca aí meu parceiro e minha parceira. Tô aí também, comigo, Bruno Negro. Vamos às notícias do Flamengo, torcedor rubro-negro, pois é, tá chegando a hora, domingão, 6 horas da tarde, Flamengo e Fluminense, e tivemos o segundo dia do Mister Léo Jardim no CT Ninho do Urubu, e ele deu entrevista coletiva. Vamos repercutir aqui a entrevista coletiva do mais novo Mister do Clube de Regatas do Flamengo, e o primeiro dia indica que o Flamengo entregará as chaves do CT para Léo Jardim, Leonardo Jardim, já disse, Léo Jardim, parece até estou falando do goleiro do Vasco, como fez com Jorge Jesus, pessoal. Pois é, o presidente BAP e o diretor de futebol, José Boto, indicaram ao treinador que ficará a seu cargo a gestão do vestiário e que, se necessário, haverá cobranças de cima. A escolha de Jardim se deu juntamente pelo seu perfil disciplinador e profissional no dia a dia. Olha aí, hein? Esse jogador do Flamengo aí, não todos, mas boa parte, mamãezada aí, mas enfim. A escolha, BAP e Boto entendem que a gestão do grupo dentro e fora de campo é responsabilidade do treinador, que aplicará consequências caso sua cartilha não seja seguida. Justamente por isso, Boto apenas apresentou o Jardim ao elenco e se retirou. BAP nem isso. O presidente foi ao CT com o novo técnico e não deu satisfações aos jogadores. Nem tem que dar. Não tem que dar satisfação nenhuma. Jogador é contratado, tem que... Esse é o novo chefe. Valeu? Bye. Né? Tchau, tchau. Não tem essa história. A gestão mais distanciada acontece desde o ano passado, quando o Felipe Luiz fazia o elo com a diretoria. No entanto, a diretoria entende que a relação do ex-técnico com o elenco ficou próxima demais. Pois é, né? Diz o Diogo Dantas aí no jornal O Globo. E, cara, eu vi até um comentário do Júlio Gomes, eu acho, né? Que é irmão do Flávio Gomes, aliás, lá no UOL, dizendo, pô, mas como é que o Felipe pode, sei lá, ele não disse com essas palavras, mas não cobrar, passar pano para os jogadores, sendo que ele deu aquela chamada no Pedro lá atrás. Pois é, cara, mas quando você ganha o título, isso acontece com muito treinador, cara. Meio que o cara, principalmente quando o cara é inexperiente, ele fica grato ao jogador, e aí o cara, ele reluta muito para tirar o cara do time se o cara tá mal, porque ele acha na cabeça dele que ele vai ser ingrato com aquele cara que lhe proporcionou tantas alegrias. O cara confunde mesmo as coisas. No início não, no início ele tava virgem ali de relação, de jogo, mas depois acabou que realmente isso acabou acontecendo, né? Essa questão aí de, por exemplo, ter que chamar atenção e não chamar publicamente, ou então tirar um determinado jogador para pôr outro, né? Insistir, por exemplo, o Léo Ortiz, cara, era inacreditável a insistência, né? O cara tava realmente mal. O José Boto comentou, antes da coletiva de apresentação do Leonardo Jardim, a decisão, pela primeira vez ele comentou, a decisão que resultou na demissão do Felipe Luiz do comando técnico do Flamengo. O dirigente explicou que a mudança faz parte das atribuições que recebeu ao assumir o cargo e afirmou o diagnóstico e a solução apresentados por ele, que foram aceitos pelo presidente do clube. Ele disse, nesse caso eu fiz o diagnóstico, dei a solução, o presidente aceitou, razões são sempre muitas, não compete a nós expor, isso é profissionalismo, disse o José Boto, mas ele deu uma explicação, por exemplo, a própria Mônica Alves, do Coluna do Fla, dizendo que os jogadores, né, no discurso, né, que ele teria dito no discurso para os jogadores do Flamengo, que os atletas não teriam respeitado a liderança mais liberal do Felipe, teriam cagado, né, em relação a se cuidar, entre outros aspectos também que envolvem um atleta profissional de futebol. Esse é um dos motivos também, né? Mas eu acho que tem alguns motivos aí recalcados, tem uns motivos escondidos. Não sei se foi só o Boto que
sabe? Acho que o BAP já queria que o Felipe fosse embora também. Senão, não aceitaria a saída dele. Tem isso também, evidentemente. Então não é tão simples assim essa saída do Felipe Luiz, mas que, meu amigo, já foi. Vamos pensar no presente, prospectando o futuro e ganhar do Fluminense, tá? O Leonardo Jardim admitiu na entrevista de apresentação que Jorge Jesus, após deixar o Flamengo em 2020, indicou o seu nome. Me trouxeram essa história aí ontem. Eu já até sabia, mas eu não tinha veracidade, né? Como comprovar a veracidade dessa situação. E antes de ontem, um rapaz comentou na live da chegada do Jardim, do sabor chegada, porque o Jardim acabou que saiu lá escondido, né? Mas foi legal pra caramba a live. E aí, pessoal, realmente indicou, o Mister indicou o nome do Leonardo Jardim, que à época não veio pro Flamengo. Uma das coisas a serem debatidas, eu sabia que isso ia acabar acontecendo, foi que ele disse que no Brasil ele só trabalharia no Cruzeiro. E aí acabou que mudou de ideia e veio trabalhar no Flamengo. Ele se justificou quanto a isso. Acho nem que ele tinha que se justificar. Cara, o cara muitas das vezes fala coisa ali na emoção, entendeu? Eu já falei, esses caras são profissionais, gente. Porra, o pessoal fica jogando uma carga romântica no futebol que não tem mais, cara. Essa coisa só jogo por aí, isso aí já foi há muito tempo. Isso aí já foi desde a década de, muito tempo, sabe? Aí ele falou, eu falei o que foi sentido. Me sentia bem em BH, acreditava num projeto médio e longo prazo, mas a vida nos cria surpresas. Tive problemas na ordem familiar e pessoal e tinha que resolver. Ao mesmo tempo, existia dentro da estrutura algumas ideias diferentes do que eu acreditava. Por isso, acabou por encerrar mais cedo o capítulo no Cruzeiro. Fui emotivo porque acreditava que o projeto seria a longo prazo, mas também fui ingênuo, uma coisa que não costumo ser porque sou bem pragmático, mas às vezes a emoção nos leva a ter algumas tiradas infelizes. Agora, como treinador do Flamengo, o capítulo do Cruzeiro passou e quero focar nesse novo capítulo e já foi, sabe? Ficar, cruzeirense, cara, não acredito em qualquer um que vai chegar e vai dizer, sabe? Futebol é assim mesmo. O Gabigol não foi pro Cruzeiro, saiu do Flamengo, foi pro Cruzeiro, entendeu? Mas ele não falou isso. Cara, mas ele falou que queria se aposentar pelo Flamengo também. Quero terminar. Cara, o futebol não tem isso. O Flamengo não quer mais o cara. Aí o cara vai fazer o quê? Né? Uma hora ou outra o Cruzeiro demite o Leonardo Jardim também, aí chega uma proposta do futebol brasileiro pro cara trabalhar, aí o cara não vai aceitar, não vou aceitar porque eu já... pela madrugada, viu, gente? E ele revelou ter conversado com o Felipe Luiz após a demissão do treinador e comentou, sei que não é uma situação fácil, mas eu liguei para o Felipe Luiz, tenho uma proximidade com ele, mas falei que se não fosse eu, viria outra pessoa. Do meu lado, a relação é sempre a mesma e ele também me respondeu isso. Falei isso aos jogadores também, sei como funciona a vida de treinador, ele não tem culpa nenhuma e eu da mesma forma. Cara, não tem. Né? Quando o Felipe chega para assumir o Flamengo, o Tite foi embora. O Tite vai ficar chateado com o Felipe, porque, o cara nem pra... Meu irmão, isso aí, você saiu, vão colocar outro no seu lugar, velho. Não tem jeito. Vão meter outro ali no seu lugar. Ninguém é substituível e tem que eliminar da cabeça essa história, viu? E ele falou também sobre a questão da linha dura. No Cruzeiro... do contratado, que não sei o que, agora ferrou. Banco. Chegou o Gabigol, pompa toda. Banco. E aí o pessoal já rapaz, esse cara vai chegar no Flamengo aí, meu irmão. Se ele tiver que tacar no banco, ele vai tacar. E ele disse,
Não sei se sou linha dura. Tem uma relação de respeito muito grande pelos jogadores. O pai tem uma relação de respeito pelo filho, mas uma linha não pode passar. Sempre defendo os interesses do clube. Na carreira não tive grandes problemas com os jogadores. Sempre defendo o bem-estar do grupo, as relações, a dinâmica. Acredito no grupo forte, boas dinâmicas, boas relações. Acredito que vão correr por mim. E dar o máximo se tiver uma boa relação e conseguir incutir uma ideia. Se não conseguir incutir a ideia, não tem trabalho que vá à frente, disse o Leonardo Jardim. Ou seja, ele está ressaltando a importância da gestão de grupo, a importância das relações, evidentemente, são seres humanos, cara. Não tem como você também achar que o cara é 1000% profissional e é um robô e, enfim, não vai ter uma conversa descontraída, não vai ter, sabe, um comentário ali, mas isso aí acontece em qualquer espaço profissional, mas tem uma linha, velho. Pô, você tá cagando aqui, mano, não adianta se você é o cara da resenha e eu vou continuar botando você pra jogar, né? Porque o cara é gente fina, o cara é bom de grupo. Bom de grupo, tá, mas eu quero saber do cara que é bom dentro do campo, que corre que nem um louco, né? Tudo isso. E acho que o Jardim tá coberto de razão. O cara que esteja bem também, tecnicamente, né? Claro. Ele comentou sobre a situação envolvendo o Luiz Araújo, né? Porque o Flamengo tentou ali uma negociação pelo Matheus Pereira, à época, ele disse: eu não queria trocar o Matheus Pereira no Luiz Araújo, pois joga em posições diferentes. Mas com certeza pensamos no Luiz Araújo para reforçar o nosso elenco no Cruzeiro, mas o Flamengo não autorizou. Aconteceu também com o Matheus Gonçalves, verdade, né? Tinham poucos jogadores de recorte técnico e que queria buscar para dar qualidade ao Cruzeiro na época. Ele comentou também sobre a sua forma de ver e enxergar futebol, né? Muita gente está na expectativa de como alguns rubro-negros até sentenciando o cara como retranqueiro. Isso é um retranqueiro brabo, Pedrão, e que não sei o que. Eu falo, rapaz, nem vi o cara treinar. O Flamengo, mas vi outros jogos, o Cruzeiro, tá, mas o Cruzeiro ele tinha outro elenco, também não era bem retranqueiro. Ele marcou pressão pra cima do Flamengo, quando teve Flamengo e Cruzeiro lá no Mineirão, jogou melhor do que o Flamengo e ganhou do Flamengo, né? Com muito custo, evidentemente, né? Mas o Rossi fez defesa pra cacete, né? Fez um monte de defesa. O Rossi era pro Flamengo ter perdido até demais aquele jogo lá no Mineirão. Eu tava no gramado naquele jogo, então foi legal pra caramba essa experiência. E ele comentou: a minha forma de viver futebol, trabalhar, eu dou sempre importância ao elenco, ao tipo de elenco que tenho e às características. Temos um DNA formado no clube, no time. Temos um DNA, mas claro, também quero colocar algo de pessoal. Não vamos alterar radicalmente as situações, vamos tentar aos poucos colocar cunho pessoal algumas ideias sem descaracterizar aquilo que foi a força do Flamengo no ano anterior, principalmente. Então ele está dizendo que vai manter ali o esqueleto, mas que vai alterar algumas dinâmicas ali, táticas do time do Flamengo. Isso aí o cara vai acabar fazendo, né? Já disse que ele é um cara que não é que ele negue a posse de bola, mas ele é mais vertical, transição rápida, contra-ataque, Pedrão, mas é contra-ataque, mas recomposição rápida, defensiva também. Ele é um cara que, dependendo do adversário, do contexto do jogo, ele se adapta muito mais do que o Felipe Luiz. O Felipe, ele, né, quer ali a bola o tempo inteiro. O que ajuda em relação à parte defensiva, existe momentos que você precisa manter a posse de bola. O Flamengo não foi a melhor defesa no ano passado só em função dos desarmes dos atletas do Flamengo, mas em função da posse. Se eu tenho a bola, você não me ataca, né? Então, enfim, vamos ver como de fato vai se desenvolver um cara que aposta em categoria de base. No Flamengo é uma situação mais difícil, porque tem muito jogador, então a base, acho que qualquer treinador vai acabar negligenciando, mas vai acabar não colocando os atletas da categoria de base. Mas, de repente, ele muda isso, né? Bota um Alacian pra jogar, vira e mexe aí, mas o Alacian tem que se ajudar também, né? Enfim, vamos ver como vai ser o trabalho do
Leonardo Jardim, ele que lançou Mbappé, Bernardo Silva, né? Os Lemar também, ele lançou lá no Mônaco, né? Se não me falha a memória. Ele comentou sobre o Pedro também. E o Pedro vai ser titular, Pedrão? Todo mundo conhece a qualidade do Pedro, ele disse. É um jogador de área e a capacidade de finalização muito grande. Existem aspectos que fizeram ele jogar menos às vezes. Eu acredito nele, mas não quer dizer que ele vai jogar todos os jogos 90 minutos. As deficiências dele pode superar com motivação e empenho. E ele gosta do Brasil. Sou um apaixonado pelas coisas do futebol do Brasil, a minha vida foi por isso. O país é formidável também, conheço desde Manaus a Porto Alegre, talvez conheça melhor que alguns brasileiros, o Brasil é um continente. Temos que aprender a viver com deslocamentos, hoje estou mais adaptado. Você tem viagens longuíssimas, né, no Brasil, né, muito longas no Brasil. Tem o Remo, por exemplo, lá do Pará. Alô, Pará! Um abraço aí para todo mundo, já estive uma vez em Belém. Mas a gente olha, tem o jogo do Remo, Pedrão, é longe. Mas você imagina pro Remo também. Como, longe é pro Remo, né? Porque, imagina, só no Sul você tem Curitiba, Atlético Paranaense, você tem a Chapecoense, você tem o Grêmio Inter, e o Sudeste é longe também, né? Então, cara, é um continente esse nosso país, né? Evidentemente. A Ferge definiu o árbitro para o jogo entre Flamengo e Fluminense pela final do Campeonato Carioca, torcedor. Pois é, Bruno Arleu de Araújo é quem vai comandar a decisão do Campeonato Carioca no próximo domingo, às 6 horas da tarde, no Maracanã. Não morro de amores pelo Bruno Arleu de Araújo apitando os jogos, mas dos que tem aí, é o menos pior. Tá? Não vou dizer nem que é melhor, porque melhor não tem. É o menos pior, é o mais experiente. Se trata de um jogo único, é picotador. Vai picotar o jogo pra cacete. Você pode ter certeza disso. Vai ser ainda mais Flamengo e Fluminense. O Fluminense é o rei da cera, então se o Flamengo começar tomando gol, vai ficar difícil correr atrás. Então o Flamengo, o Leonardo Jardim e o Flamengo precisa estar ligado nisso, mas vão para dentro dos caras e vamos tentar conquistar esse título aí para não resolver, né? Mas minimizar, né, os danos que foram causados até agora pela perda da Supercopa e da Recopa Sul-Americana, sobretudo, que para mim é muito mais importante, não tem nem comparação com a Supercopa do Brasil. Beleza, torcedor? Negócio é o seguinte, o Flamengo passou um recado direto e reto para Leonardo Jardim para esta janela de exceção. Pode pedir reforços, mas sem loucuras, né? Tem uma janela até o dia 27 de março para reforços dentro do Brasil. Então, jogadores que estão no âmbito nacional, o Flamengo pode contratar. Tá? Não tem nenhuma proibição, nenhum impeditivo em relação a essa situação. O Flamengo aguarda uma avaliação do elenco por parte do português, que dirá se precisa de novos reforços. A tendência é que o clube só volte a fazer grandes investimentos após a Copa do Mundo nos Estados Unidos, México e Canadá. No planejamento está investida por um atacante de peso. Auxiliares de Jardim estão a caminho do Brasil com um pacotão de informações sobre possíveis reforços no mercado interno, ou seja, no mercado nacional. Esse o Flamengo pode atuar. E aí, meus amigos, volta à tona a história do Caio Jorge e chega até informação de BH de que quem teria sugerido, eu não acredito nisso, tá? O Caio Jorge ao Flamengo foi o Léo Jardim, já naquela época lá que, né, tava para renovar com o Felipe, não tava, e o Flamengo tava em cima do Caio Jorge já, né? Mas isso aí é verdade. Entretanto, não obstante essa imaginação aí, que eu acho que não é verdade, o Flamengo deve voltar a carga pelo Caio Jorge no meio do ano. Agora não. Mas no mercado interno não dá para contratar, Pedro? Dá, mas é uma contratação de grande porte. O Flamengo só vai voltar a tentar fazer isso
no meio do ano, após a Copa do Mundo. Para agora, realmente, fica uma situação bem difícil. Você que tá aí daquela moral de sempre, se inscreva no canal, aciona o sino da notificação, deixa o teu likeão. Tamo juntão, saudações rubro-negras.